Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui na tarde desta quarta-feira para mais um vídeo do canal Spice. Eu espero que você tenha sido pego de surpresa, mas para algo muito bom, que é quando compartilhamos a palavra, a verdade de Jesus Cristo e daquilo que o Espírito Santo pede para que falemos. Amém? Para você que já é inscrito no canal, pega aí o seu papelzinho, a caneta, e hoje será muito importante porque mais uma vez eu vou falar de um assunto que está lá nas escrituras do Velho Testamento, daquilo que não nos importa, não nos interessa, mas que ao mesmo tempo importa, porque nós precisamos ter a certeza de que estão ainda pregando algo que não é de Jesus, algo que não é para nós, algo que não é daquilo que fazemos parte. Amém? Para você que está passando pela primeira vez, eu disse aí, se você ouviu, pegar o papel e a caneta, por quê? Anota o texto, vai para o seu lugar secreto, e pede para o Espírito Santo discernimento, para que você tenha certeza que não é o Emerson teólogo, não é o Emerson pastor, não é o Emerson que sabe mais que todo mundo, não é o Emerson ungido por Deus, mas é a palavra de Jesus Cristo, de Deus o Pai, que o Espírito Santo trouxe para que eu compartilhasse com vocês. E eu tenho dito sempre aquela palavra que Jesus diz o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a minha missão aqui é falar para vocês daquilo que vai libertar vocês das mentiras, do véu que ainda cobre o rosto de muitos. Claro que muitos vão me amaldiçoar e vão falar, como eu tenho dito ultimamente, que a pessoa fala assim, Emerson, não é o seguinte, fica você com o que você aprendeu, que eu fico com o que eu estou aprendendo. Não pode existir isso. A palavra de Jesus Cristo é uma só, não tem como eu aprender de um jeito e você aprender de outro, é palavra. Se permanecermos na palavra, estaremos em comunhão, pensando sempre a mesma coisa sobre Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre a tal da Arca da Aliança. Por quê? Eu estava ali com a minha esposa na sala e a gente tem o hábito de assistir Record sempre à tarde, né? Os telejornais, mesmo sensacionalistas. E aí estava passando aquela novela Terra Prometida e passou a propaganda, passou a parte em que o exército de Israel, né, Josué está lá e está levando o pessoal, os sacerdotes estão levando a Arca da Aliança na frente, e aí o Espírito Santo pediu para eu falar sobre isso. E, gente, como é engraçado quando a gente pega e o Espírito Santo pede para a gente falar algo, e quando você vai ler aquilo que o Espírito Santo pede, você busca lá, eu fiquei buscando, falando, mas onde que está esse texto? E aí, quando eu vi o texto da Arca, logo antes, eu vi algo muito preocupante, que é algo que eu não entendo como as pessoas conseguem viver mediante a isso, sendo que está tão claro ali que o Deus de lá não é o Deus Pai. Prestem atenção, amém? Então vamos começar. Eu não gosto muito, mas vamos lá, anota Êxodo, no capítulo 24. Vamos ler aí o versículo 8. Versículo 8. Amém? Esse é o primeiro. E por que eu vou falar sobre isso primeiro? Porque o Deus de Israel, ele tão sabia que futuramente aquela condição dele de ser superior a todos iria desaparecer, porque Jesus viria, Deus o Pai viria e nos libertaria dele, que ele queria fazer como Jesus. Aí muitos podem falar, não, mas então Jesus fez igual a ele? Não. Ele sabia que Jesus iria fazer por nós e ele queria fazer o mesmo pelo povo de Israel. Pelo povo de Israel, olha só. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas aqui no capítulo 24 da minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, ó. Israel aceita a aliança do Senhor. Mais uma vez. Israel aceita a aliança do Senhor. Apenas Israel. Diferente de como eu sempre tenho ensinado para vocês aqui, quando comparamos este Deus aqui de Israel com Deus o Pai. O que diz Deus o Pai lá em João 3,16? O que diz a palavra? Porque Deus amou o mundo. Deus não amou apenas Israel. Tanto que Jesus em nenhum momento fala que ele ama Israel.
Em nenhum momento ele fala que ama o povo judeu. Olha só o que diz Êxodo capítulo 24. Eu me senti estarrecido. Ao mesmo tempo eu fiquei rindo e pensando, olha só, ele queria ser igual a Jesus, só que para o povo de Israel apenas. E Jesus deu o seu sangue para o mundo. Olha só. Depois pegou o livro da aliança, eu estou lendo desde o 7, tá? Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Quem ordena normalmente é o Senhor, é aquele que toma conta, é aquele que escraviza, certo? 8. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Preocupante. E por que eu digo preocupante? Porque todas as vezes que eu digo aqui claramente assim, olha, ainda não sei como o povo consegue confundir o Deus de Israel com Deus o Pai. Sendo que, se você procurar lá no Novo Testamento, tem a palavra que diz: o verdadeiro Deus foi revelado através do Filho que está sentado à destra. Quem é o Filho que está sentado à destra? Jesus. Então Deus, o Deus verdadeiro, Deus o Pai, só foi apresentado a nós graças a quem? Jesus Cristo. Diferente do Deus de Israel. Ele tanto queria ser como Jesus, que ele fez esse negócio parecer como se ele estivesse dando o sangue dele, mas não. Não era o sangue dele. Era sangue de, sei lá, ovelhas, cabras, o que quer que seja. Aspergiu sobre o povo, né? Tipo assim, respingou sobre o povo, para demonstrar que, olha só o que ele fala aqui, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês. Com quem? Vocês quem? O povo de Israel. Vamos lá? Só para mostrar a vocês a diferença, vamos no texto da ceia? Vamos lá no texto da ceia? Vamos lá. Vou abrir aqui para vocês, para a gente fazer. O Espírito Santo pediu para fazer isso agora, então eu vou fazer, para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando. Olha lá. Minha Bíblia está com as páginas todas grudentas, porque... Vamos lá. Vai lá, 1 Coríntios 11. Vamos lá, só vou ler um pequeno texto aqui. Primeiro Coríntios 11, né, sobre o texto da ceia. Vamos lá no versículo 23. Amém? Olha só. A gente acabou de ler lá em Êxodo que aí o Deus de Israel pediu para Moisés pegar o sangue lá das vasilhas e aspergir sobre o povo, certo? Como sinal de aliança, diferente do que Jesus fala, de aliança dele com o povo de Israel. Olha só. Jesus falando: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue para vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é o testamento confirmado com o meu sangue. Faça isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice do sangue, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Não está dizendo absolutamente nada aqui que ele mandou, obrigou para que o povo estivesse numa aliança com ele. Pelo contrário, Jesus foi bem claro em dizer que tudo isso era para que houvesse comunhão entre ele e o mundo.
Então, olha que maldito que era Jeová. O Deus de Israel queria fazer como Jesus, só que com diferenças, né? Você viu que diferença? Jesus falando sobre o sangue, que era o cálice do vinho, que era representando o sangue dele por amor a todos nós, e Jeová falando aqui claramente, esse sangue confirma a aliança. Aliança. Agora vamos para o que importa. A Arca da Aliança. Ainda hoje, nós vemos pessoas exaltarem a Arca da Aliança, acharem a Arca da Aliança a coisa mais linda, acharem que a Arca da Aliança é um símbolo de Deus, o Pai, com a terra, e não é. Primeiro, como pode uma arca sido construída por Deus, o Pai, que as pessoas não têm acesso, só têm acesso restrito a algumas pessoas, e mesmo essas pessoas, dependendo de como elas estiverem, elas podem abrir e morrer, sumir, desaparecer? Que maldição, gente! E a gente vê aí em vários templos, ministérios, a arca exposta. É o que mais nós vemos hoje. Para você ver como que o diabo e o Deus de Israel estão tomando conta do mundo e Jesus está ficando de lado. Então vamos ler aqui, olha. Está aqui. Instruções sobre a Arca da Aliança. Mas eu vou ler apenas os versículos 22 e 23, não. Apenas o 22. Não, na verdade eu vou ter que ler o que o Espírito Santo pediu, do 10 até o 22, que diz assim, olha. Instruções sobre a Arca da Aliança, olha só, instruções. Faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento, 67,5 de largura e 67,5 de altura. Revista com ouro puro, por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei, que são as tábuas lá dos 10 blá blá blá, dos 10 mandamentos. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 m de comprimento, 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Dali eu lhes darei meus mandamentos para o povo de Israel. Entendem agora porque o Espírito Santo me tocou para trazer esta palavra para vocês? Vamos deixar bem claro o que o texto já deixou bem claro e que muitas vezes você não consegue enxergar. Dali lhes darei instruções sobre os meus mandamentos para o povo de Israel. A Arca da Aliança nada mais é do que um símbolo da aliança de Deus, o Deus do povo de Israel,
com o povo de Israel. Não de Deus o Pai para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O que Deus deu para provar a comunhão dele para conosco? O seu filho. Não uma arca. E outra, o porquê agora você entende, porque os pastores e os líderes gostam tanto de falar de riqueza. Você percebeu no texto? Tudo o Deus de Israel, Jeová, fala assim, olha, faça de ouro, esculpa em ouro, coloque ouro por dentro, ouro por fora, argolas de ouro, as traves lá de ouro, tudo de ouro. Só pensa em coisas materiais de riqueza, sendo que Deus o Pai não fez absolutamente nada disso, pedindo nada de ouro, nada de prata, nada de nada. Jesus era simples demais. Então, mudando de assunto, voltando ao assunto da arca. Gente, até quando vocês vão ficar indo para os ministérios, olhando para aquela arca que está lá em cima do púlpito, ou olhando para aquela arca que está ali em qualquer lugar daquela igreja, daquele templo onde Deus não habita, e ficar adorando aquilo e achando que aquilo é um exemplo tremendo do que Deus fez pelo povo. Fez pelo povo de Israel. E é por isso que nós vemos, por exemplo, no templo de Salomão, o pessoal vestido com roupas de judeu e aquela arca enorme lá no púlpito. Porque eles não adoram a Jesus Cristo. Eles não conhecem Deus o Pai. E por que Jesus falou para os discípulos assim, olha, o mundo não nos conhece e jamais os conhecerá, porque ainda estão conhecendo apenas quem? O Deus de Israel. Achando que o Deus de Israel é o mesmo Deus que deu seu único filho. Errado. Prestem muita atenção nessas palavras que trouxemos aqui. Anotou aí no papel? Êxodo 24, naquele pequeno texto que eu trouxe, sobre a questão do sangue. Êxodo 24, 8. E depois, Êxodo 25, do 10 até o 22. Dali eu lhes darei os meus mandamentos darei meus mandamentos para o povo de Israel, não para nós. Então que esse texto, que isso que eu trouxe agora à tarde para vocês, nessa tarde de quarta-feira, que o Espírito Santo me tirou dali e me fez vir aqui para trazer essa palavra para vocês, para ser um alerta, para que você abra os olhos. Deus o Pai, Deus revelado pelo seu Filho, não nos pediu arca, não pediu baú, não pediu caixinha, não pediu cama, não pediu nada. A única coisa que Jesus fala que Deus pede a nós é o nosso coração. Quais são os mandamentos que Jesus deixou? 2. Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como eu vos amei. Esses são os 2 mandamentos que Jesus nos deu. Diferente do Deus de Israel, que fez uma arca, que fez isso, que fez aquilo, que cobrava do povo, que matava o povo que fazia alguma coisa contra alguém que era amado dele, que fazia isso, fazia aquilo. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Êxodo 24, versículo 8 e Êxodo 25, do 10 ao 22. Amém? Sem mais palavras, porque eu acredito que se você prestou atenção e você acompanhou tudo que eu disse aqui na leitura desses textos que não me importam, mas eu só trouxe aqui porque o Espírito Santo pediu, e realmente até eu mesmo me vislumbrei. Quando eu vi a palavra, até falei para minha esposa, meu Deus, olha o que o Espírito Santo me trouxe. Eu falei para minha esposa que está sentada lá na sala, eu falei, amor, olha só como Deus de Israel, Jeová, queria provar e nessas palavras engana as pessoas, porque as pessoas acham que este Deus é o Pai de Jesus Cristo. Pelo fato de repente as pessoas lerem lá que Moisés aspergiu sangue. Gente, por favor, para vocês que continuam prostrados numa escravidão nesses ministérios, está escrito claramente aqui.
A minha aliança para com o povo de Israel e não para com o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Você acha que você vai ter vida eterna se você ficar prostrado olhando para uma arca? Que não foi Deus o Pai que deu, mas foi o Deus de Israel que deu para o povo de Israel? Fique esperto. Ainda há tempo de você buscar a palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não ficar buscando aquele monte de coisa que não faz parte da nossa vida, que está lá naquelas maldições do Velho Testamento, do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, do Deus que mata, do Deus que é vingativo, do Deus de tudo. Deus o Pai, Ele nos amou de tal forma que Ele deu Jesus, luz do mundo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agora quem está lá no Velho Testamento está no atalho, na mentira e na morte. Aí eu pergunto, você quer continuar no atalho, na mentira e na morte? Ou quer seguir o caminho, verdade e vida que está em Jesus Cristo? Então cai fora desse sinal de aliança. Amém? Valeu. Deus abençoe a todos, graça e paz e até o próximo vídeo. E por favor, se você entendeu claramente esse texto, transmita às pessoas que ainda estão neste engano, adorando a arca da aliança, adorando as coisas que fazem parte do Velho Testamento. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Se permanecerdes na palavra de Jesus Cristo, conhecerão a verdade e ela vos libertará. A verdade é e está em Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Tchau.